Graça e paz, queridos, amém? Eu gostaria de poder dizer nesse momento que para mim é uma satisfação muito grande, um motivo de muita alegria, poder estar aqui novamente com os irmãos, contribuindo, na vida dos irmãos, conforme a palavra de Deus. Eu quero estender os meus agradecimentos ao pastor Elionai. Obrigado pela confiança, pastor. Obrigado pela confiança. A gente sabe que não são todos que a gente pode escolher para estar aqui na tribuna falando a respeito da palavra de Deus, porque a gente precisa realmente conhecer as pessoas que se aproximam de nós, as pessoas que têm o compromisso com Deus. A gente precisa entender se a pessoa realmente tem um compromisso com Deus, porque é muito fácil alguém chegar aqui e transmitir uma palavra. O pastor tem todo o trabalho, querido, de transmitir a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que vocês tenham uma vida saudável em Cristo. Aí muitas vezes pode chegar alguém aqui e trazer uma enfermidade, muitas vezes não é nem perceptível isso, Então a gente precisa realmente ter esse cuidado, e é por isso que eu estou estendendo a minha gratidão ao pastor. Muito obrigado, pastor, obrigado pela confiança. Queridos, para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Rafael Rocha. Eu estou ali na Igreja Projeto Alma, pela misericórdia do Senhor também, trabalhando como pastor, E eu sou terapeuta, querido, e eu trabalho aqui na Fazenda Rio Grande, o consultório onde eu trabalho. Eu estou terapeuta, na verdade, Porque a nossa vida, ela é de nível. Conforme a palavra de Deus nos diz, que para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ser pessoas que entendam que nós estamos agora em um nível e nós precisamos subir de nível a cada momento. Nós não podemos ser pessoas que estejam estagnadas, estacionadas, paradas referente àquilo que ela acha que já é bom, porque senão nós vamos experimentar só o que é bom no Senhor. Mas eu me sinto audacioso para estar na presença de Deus e experimentar, subindo de nível, experimentar qual é a agradável vontade de Deus. Também me sinto audacioso para subir mais um pouco de nível, para que eu possa experimentar a perfeita vontade de Deus sobre a minha vida. Então a nossa vida, entende que a nossa vida é de nível. E as pessoas estão sofrendo hoje por não compreender certas coisas. E é por isso que o Espírito Santo de Deus está trazendo esse momento de conhecimento. E é por isso que houve o desejo no meu coração, principalmente pelo sistema familiar que eu vivi, de ter esse conhecimento para que eu possa ter tido a oportunidade de não somente dar a oportunidade ao Espírito Santo de curar a minha vida através do conhecimento, como também dar a oportunidade às pessoas que não têm esse entendimento, que possa ter, para que suas vidas também possam ser sanadas, curadas, e assim nós possamos fazer parte da transferência, do transbordo. Amém, queridos? Então, se você tiver curiosidade de saber, eu tenho o Instagram, só para me procurar lá, Rafael Rocha 194, que todos vão me encontrar, vai entender um pouco do meu trabalho, e saber como eu trabalho referente à questão da terapia. Eu trabalho na área da ansiedade, na área emocional, que diz respeito à ansiedade, à depressão e à autoestima, Nós temos visto que esses últimos dias Satanás tem sido tremendamente audacioso para que colocar esse distúrbio na mente das pessoas, e que as pessoas não conseguem progredir, prosperar, se libertar, se desbloquear, se destravar, porque vivem sendo perseguidas, vivem sendo afligidas por esses pensamentos que geram na nossa mente. Mas nós fomos pessoas para serem transformadas pelo Senhor, porque nós servimos a Deus. E eu quero fazer também uma pequena correção, abrir um parênteses para fazer uma pequena correção, queridos. Ontem eu falei, o irmão me corrigiu e eu fiquei muito feliz por isso, porque 100% as pessoas não seguem a outra, precisa ter o dom de se libertar, se destravar realmente, para que possa evoluir. Então ontem eu falei sobre a armadura de Deus, e falei no livro de Tiago, irmão, e não é Tiago, é no livro de Efésios, capítulo 6, e eu agradeço ao irmão Lincoln pela correção, tá, querido? Deus abençoe. Então, queridos,
Eu gostaria de dizer também que eu não vou me aprofundar muito na questão da palavra, tá? Porque ontem eu dei a introdução para trazer a referência de tudo aquilo que eu anotei aqui. Eu trouxe a introdução com base bíblica, com base na palavra de Deus. É por isso que eu também não estou com a Bíblia aqui. Não é porque eu não sou crente, não, irmão. Eu sou crente, eu carrego a espada. Porém, esse não é o intuito. Mas ontem, quem esteve aqui, eu dei uma breve introdução, trazendo a referência na palavra de Deus. Na continuação aqui também, teremos alguns versículos bíblicos, porém nós não nos aprofundaremos, para que nós não nos alonguemos e deixamos de falar aquilo que nós queremos falar aqui nesta noite. Amém, queridos? Todos estão em posse do material? Se você não tiver, não tem problema, mas eu peço que você preste muita atenção em tudo que será dito aqui nesta noite, porque eu quero que realmente nós possamos sair daqui com a mente transformada. Se você tiver a oportunidade de dizer para o seu irmão, diga para ele: renove a sua mente em Cristo. Diga para ele: renove a sua mente em Cristo. Não tenha vergonha não, querido. Diga para ele: renove a sua mente em Cristo. Porque a palavra de Deus está dizendo exatamente isso, queridos. Que nós precisamos renovar a nossa mente. Que nós não temos que nos conformar, justamente porque o Senhor quer fazer cada um de nós crescer. Então nós não podemos nos conformar. A sua revolução é possível, basta você querer. Permita que a sua mente seja transformada pela essência adquirida do conhecimento. É o conhecimento que transforma a nossa vida. Muitas vezes a gente deseja tanto que a nossa vida seja transformada em Cristo, mas aquele conhecimento que nós precisamos ter para dar o ponto de partida, a gente não adquire. E está aí o erro, porque nós precisamos de fato, se nós queremos viver uma vida diferente, se nós queremos viver uma mente transformada, se nós queremos ter uma vida totalmente diferente da que temos agora, nós precisamos adquirir o conhecimento para dar o ponto de partida inicial, para que nós possamos começar a caminhar. Eu quero me ater aqui bastante no conteúdo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo foi feito para mim e para você. Toda vez que eu falo a respeito desse assunto, eu também recebo muito, eu também cresço muito, porque conforme você, isso é governar, conforme você pratica, conforme você coloca em prática, você está governando, você está dominando, e isso facilita muito, querido, você ter uma vida transformada. Isso facilita muito você tomar posse daquilo que você deseja. Isso facilita muito portas abertas, porque o conhecimento que você precisa, o conhecimento que você precisa para produzir uma chave, para abrir a porta, vai estar ali. Amém, querido? Então, você que está em posse do conteúdo, nós vamos iniciar aqui pela inteligência emocional. Isso aqui é uma palestra, tá, querido? Eu quero trazer uma informação, eu quero tentar ser bastante dinâmico, para que você não se canse, né? Para que você não se sinta cansado. Mas isso aqui é uma palestra, e eu quero palestrar, e eu quero falar no teu íntimo, eu quero falar no teu coração, para que de fato você saia daqui diferente da forma que você entrou, literalmente diferente da forma que você entrou, amém? Então siga lá comigo, inteligência emocional. A inteligência emocional é a possibilidade do ser humano poder lidar com suas próprias emoções, e usufruí-las em benefício próprio. Aprender também a compreender os sentimentos e o comportamento do outro. Aqui está algo muito interessante. Quando você tem um equilíbrio emocional, além de você se concentrar naquilo que você deseja, você também se preocupa com os interesses das pessoas. E eu quero trazer agora para um âmbito mais particular. Ontem eu falei a respeito aqui, e alguém falou bem assim, eu falei a respeito sobre o casamento, alguém disse aqui, eu quero que ele lave a louça. E eu quero poder abrir um parênteses aqui, meu pastor, se houver a possibilidade, eu desejaria nós trazermos um assunto relacionado a casal. Se tivermos a oportunidade, eu estou me oferecendo, se tivermos a oportunidade, a gente vai trazer uma palestra aqui direcionada a casal.
Mas eu tenho certeza absoluta que se você compreender o conteúdo que está aqui, querido, a sua vida particular, a sua vida pessoal, a sua vida matrimonial, ela também será transformada. Você crê nisso? Porque quando a gente se transforma, é pela essência do conhecimento adquirido. Quando a gente está com a autoestima elevada, quando a gente está bem, a gente entende que precisa fazer a pessoa que nos acompanha bem também. Amém? Então, assim, parte do princípio de você compreender e controlar as suas emoções e usufruí-las em benefício próprio, aprendendo também a compreender o sentimento e o comportamento do outro. Então, assim, queridos, quando você está bem resolvido, você vai entender que você precisa contribuir na vida do seu cônjuge, para que ele também esteja bem. Então, alguém falou aqui sobre lavar louça, eu quero dizer o seguinte: você precisa entender a necessidade do seu esposo, e o seu esposo precisa entender a necessidade da sua esposa, para que ambos vivam bem. Porque se você está mentalmente confuso, se você não contribui na vida do seu esposo, e o seu esposo não contribui na vida da sua esposa, eu estou trazendo para um ambiente mais íntimo, e eu quero trazer isso como exemplo, a sua vida provavelmente ela vai ser de confusão. E eu vou dizer para você, homens, que não custa nada, se você ter a oportunidade, não custa nada de você chegar e ver a louça cheia, ir lá e lavar para sua esposa. Porque chega num domingo em casa, você quer, eu particularmente, somos assim, como nós buscamos viver em unidade dentro da nossa casa, está aqui minha esposa para não deixar eu mentir sozinho. Brincadeira. Eu falo isso brincando. Está aqui minha esposa para confirmar, queridos. Quando eu chego em casa, quando nós estamos no final de semana, e a casa está toda bagunçada, o que eu digo para ela? Eu falo: amor, vamos organizar esse negócio aqui, porque eu quero ficar com você. Eu quero ficar aqui juntinho em família. É verdade, meu amor? Eu quero ficar juntinho em família. Eu quero que o nosso domingo, eu não quero que o meu domingo você esteja lá lavando a louça, esteja limpando a casa, e eu aqui sentadão, bonzão na TV, só passando o canal. Até porque eu não gosto muito de assistir TV, mas enfim. Eu esteja aqui só no sofá assistindo televisão. Não, queridos. Quando nós temos esse equilíbrio emocional, nós vamos entender que a nossa vida não serve para servir a nós mesmos, mas serve para servir aos outros. E principalmente contribuindo na vida da pessoa que está 100% ao seu lado. 100% ao seu lado. Eu tenho certeza que o ambiente de convívio, ele vai ser transformado. E é transformado pelo quê? Não é pela essência do conhecimento adquirido? Se a tua esposa está ali, ela trabalha, né? Salvo os homens, tem esposa que está o dia inteiro dentro de casa, né? E a carga é dividida. O esposo está trabalhando o tempo todo. Você também não vai querer que seu esposo chegue à noite do trabalho e lave louça. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter compreensão. Se você está em casa o dia inteiro cuidando da casa, a sua obrigação é cuidar da casa, e o seu marido é trazer o mantimento, é estar fora trabalhando para trazer o mantimento, você não vai querer que seu marido chegue em casa e lave a louça para você, né? Então é dividir a carga, é colocar na balança. Mas irmão, também nada te impede. Se você chegar disposto, animado, motivado, né? Nada te impede, queridão, de chegar aqui: amor, pode deixar comigo. Vai lá, faz uma comidinha gostosa para nós, que eu vou aqui resolver esse negócio da pia aqui. Está entendendo, irmão? Porque quando eu chego do trabalho, eu digo para minha esposa: meu amor, vai lá e faz a janta. Vai lá, porque eu quero experimentar, porque eu também faço comida. Quando eu digo assim: amor, pode ir lá, se você quiser fazer outra coisa, pode deixar aqui que a cozinha eu comando. Eu vou fazer um papazinho para nós. E fica maravilha, irmão. E é assim que nós precisamos conviver. Não é você enturrar a cara achando, não, a obrigação da mulher. Porque essas crenças limitantes é que não te permite crescer dentro de casa. E deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês, para todos que estão aqui.
Se você quer crescer, se você quer começar a crescer, você precisa começar a crescer dentro da sua casa. É dentro da sua casa que você tem que transformar a sua história. Porque você não está sozinho, você tem pessoas que dependem de você. E se você tem pessoas que dependem de você, você tem que entender que você tem a obrigação de compartilhar com a pessoa que depende de você. Quantos estão entendendo? Diga amém. E quando você pratica estas coisas, quando você coloca em prática, significa que você está usufruindo do conhecimento adquirido. Aí daqui a pouco sobrou tempo, irmão, você gruda na mão da varoa aqui, ó, fala, agora vamos passear, vamos comer um chocolate, vamos tomar um sorvete, vamos no shopping, vou comprar um sapato para você, vou comprar um vestido para você, vou deixar você linda. E mesmo a sua esposa, o que você quer que eu faça para você, meu amor? Porque o homem, né, tem um jeito diferente, mas você pode muito bem perguntar, o que você quer que eu faça para você? Porque a minha esposa, ela tem um costume, irmãos, ela fala bem assim, amor, eu me sinto bem quando você diz assim para mim, o que você quer comer. Quando você chega para mim e fala assim, amor, eu quero comer tal coisa, pensa que eu vou rápido ir para mim, me motiva, você dizendo o que você quer comer. E eu percebo a alegria no rosto dela, a felicidade de estar fazendo aquilo que eu estou desejando comer naquele momento. Porque eu quero, irmão, isso além de Satanás ter colocado, também as crenças limitantes adquiridas no passado, pelo nosso aprendizado do passado, confundiu a nossa mente. Porque a gente não quer, a gente acredita estar se rebaixando. Quando a gente não tem o conhecimento adquirido, principalmente o homem acredita estar se rebaixando, ter que estar na frente de uma pia lavando louça, estar no pé do fogão fazendo uma comida. O homem acha que está se rebaixando. Irmão, acabou com esse negócio. Como é que você vai guerrear com uma pessoa que está ao teu lado? Eu quero estar em guerra lá fora. É por isso que, está vendo a imagenzinha lá? Quem está em posse do material, está vendo a imagenzinha lá. A mente de mãos dadas com o coração, isso é equilíbrio. A sua mente está conectada ao seu coração, isso significa equilíbrio. Como é que eu vou guerrear com a pessoa que está dentro da minha casa, que está convivendo comigo, participando comigo das coisas? Eu não posso. Começa aí. Se você quer pôr algo em prática, comece na sua casa, porque você vai ver que quando você sair da sua casa e for guerrear lá fora, as coisas lá fora se tornarão mais leves, as lutas se tornarão mais leves, os problemas se tornarão mais leves. Amém, querido? Porque a sua vida não serve para servir a si mesmo, mas serve para servir aos outros. A importância da inteligência emocional é para a vida, não é só para o momento. Quando você tem esse equilíbrio emocional, sua mente de mãos dadas com, oh maravilha, aleluia, está aqui ó. Quando você tem a sua mente ali ó, de mãos dadas com o seu coração, quando você organiza a sua casa, aí você sai da sua casa e vai batalhar lá fora, aquilo que você considera um problemão, aquilo que você considera uma dificuldade extraordinária, que foi o bicho de 7 cabeças criado por você mesmo, você vai entender que aquilo ali não passa de um problema que você tem a total facilidade de resolver. Porque a nossa mente, queridos, a nossa mente ela tem uma mania de potencializar tudo. É por isso que nós precisamos ter esse equilíbrio emocional, porque a nossa mente ela tem essa mania, esse hábito de potencializar tudo, seja negativamente falando, ou seja positivamente falando, ela tem o hábito de potencializar tudo. Então muitas vezes você está sofrendo por algo simples, mas por causa da confusão mental, da falta de controle, você acredita estar sofrendo um desastre, e sendo que na verdade não é. Amém, querido? Então é para a vida, esse equilíbrio, essa importância de se ter esse equilíbrio, é para a vida, é para a vida.
Sua essência se dá quando conseguimos conciliar o lado emocional e o lado racional do cérebro. Aí, como eu digo sempre, não tem como fugir da palavra, a própria Bíblia está dizendo no livro de Romanos: apresentei o vosso culto racional. Sabe por que eu vejo na Bíblia o próprio Deus pedindo um culto racional? É porque quando nós somos emotivos demais, querido, e a maioria dos crentes é assim, que eu estou nas igrejas e rodo por aí, e percebo que a maioria dos crentes é assim, nós somos emocionais demais, e quando nós estamos na igreja, nós estamos naquela emoção, naquela empolgação, adorando a Deus, e chora, espernia, sapateia, adora. Aí quando você sai da casa, o teu ambiente, quando você sai da igreja, o teu ambiente já transformou. Cadê aquele homem sorridente? Cadê aquela mulher sorridente? Saiu daqui, você já chegou em casa, o teu semblante já mudou. Aí tem alguns, que eu não quero ser vidente não, mas provavelmente a esposa ou o marido vai dizer assim: parece que tu nem saiu da igreja. Você está entendendo? A importância de se ter o equilíbrio emocional. Porque quando somos emotivos, a gente não pode ser emotivo demais e nem racional demais. É por isso que também a Bíblia vai nos ensinar esse equilíbrio, essa temperança. É por isso que o cérebro está andando de mãos dadas com o coração, para que você ande nesse equilíbrio. Quando você precisa entender que a situação para se resolver, na realidade, você usa a razão para se resolver. Você não usa o coração para resolver. Quando você entende que a situação, você precisa colocar uma emoção, você precisa dar uma guinada na pessoa que está ouvindo você falar, aí você usa o coração. Não, querido, vem aqui, me dá um abraço. Você está entendendo? Nós vamos resolver isso aí, nós vamos sair daqui, nós vamos dar o hino da vitória. Equilíbrio. Quando você entender situação a ser resolvida precisa do racional, use a razão para resolver, não use o coração, porque senão você usar o coração no que é racional, sabe o que vai acontecer? Vitimismo. E eu detesto vitimismo, eu detesto, a minha esposa sabe, eu quando converso com alguém, eu procuro fazer da melhor forma possível para que a pessoa entenda. Quando ela transforma aquilo que eu falo e usa do vitimismo, irmão, eu fico na graça. E é por isso que você precisa ter esse equilíbrio. Porque, irmão, não é fácil você conviver com uma pessoa que se vitimiza o tempo todo. Porque não sei o que, daqui a pouco já usa o choro como em benefício de si próprio, né? Para tentar fazer a pessoa desistir daquilo que ela está fazendo. Cuidado, equilíbrio, moderação, temperança. Amém, querido? Então conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro, neutralizando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos, e então potencializa as emoções positivas para gerar o resultado desejado. Olha o que está dizendo aqui, queridos: as quais produzem comportamentos destrutivos. Quando você não tem esse equilíbrio, provavelmente o resultado final é um resultado negativo, porque os dois não chegarão ao denominador comum. Eu estou trazendo essa referência numa situação mais íntima mesmo, tá? Eu quero trazer aqui na intimidade, porque é dentro da nossa casa que precisa ser transformado. A nossa casa precisa ser um lugar de paz. Para que quando a gente saia lá fora, você vai dizer assim: agora eu estou chegando no lugar de paz, agora eu estou chegando no lugar de conforto. E é intencional trazer essa palestra para um lado mais íntimo,
Porque quando você se resolve no seu ambiente, lá fora fica muito mais fácil, querido. Você tira de letra lá fora. Tira de letra. Então, assim, quando conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro, nós neutralizamos as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos. E então, nós potencializamos as emoções positivas para gerar um resultado desejado. Muitas vezes, quando nós discutimos com alguém, nós discutimos para quê? Quando a gente discute com alguém, a gente discute para quê? A gente quer discutir porque um quer sair de cara virada com o outro? Aí um quer olhar para o outro e vai dizer assim, agora eu estou de mal de você. Aí eu vou embora. Não, se a gente discute qualquer assunto com alguém, é porque nós desejamos chegar a um denominador comum, através da razão, da racionalidade. Nós queremos chegar ao denominador comum, sarados, entendidos, neutralizando toda a negatividade. Aí quando você discute com alguém, fala assim, compreendi, você me compreendeu? Eu compreendi. E você vai perguntar, eu te compreendi também, então dá a mão aqui, ó. Deus te abençoe, vai com Deus. Resolvido. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, a gente usa... Principalmente no lado técnico, quando você tem um estudo técnico, você vai aprender e vai aplicar no teu trabalho, no teu dia a dia. E é assim que a gente começa a governar as coisas. Porque quando a gente aplica, é por isso que está dizendo, entendendo os pilares da inteligência e aplicando-os diariamente, isso possibilitará a construção da relação saudável e tomada de decisões conscientes, evitando que o indivíduo venha se arrepender dos atos impulsivos. Tem muitos momentos, como eu já passei muitos momentos, de discutir e permitir que a minha emoção me dominasse e eu me exaltasse, e quando eu saí daquela discussão, me arrepender, porque eu entendi que eu fui impulsivo demais. Eu fui impulsivo demais. Quando nós usamos essa caixa de comando, o corpo, ele está sujeito ao comando do cérebro. Ele está sujeito. Então, por isso, você precisa se preocupar da forma que você pensa, de como você pensa, porque o corpo está sujeito. Se você dá o comando, o corpo vai obedecer.
e ele vai obedecer ao seu favor. E você precisa aprender a usá-lo ao seu favor. Usar o conhecimento ao seu favor, usar a sua mente ao seu favor. O ser humano, a ciência explica que o ser humano é dotado de duas mentes, pastor. O ser humano é dotado de duas mentes. Uma mente chamada consciente e a outra chamada subconsciente. Tudo que você viveu desde a infância tornou-se hábito na sua vida. E os hábitos estão armazenados no teu subconsciente. Esse cérebro chama cérebro reptiliano. E os seus hábitos estão armazenados no seu cérebro reptiliano, que é o cérebro do subconsciente. Então, quando você usa a emoção demais, quando você deixa o teu subconsciente controlar você, na maioria das vezes, você se arrepende de tudo que você fez. Porque a negatividade vai predominar e você vai dizer assim: eu fiz tudo errado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu fiz absolutamente tudo errado. Porque o perigo está justamente quando a negatividade predomina. E eu não sei porquê, queridos, que nós seres humanos temos uma facilidade extraordinária de vivermos com base no negativo. Uma facilidade extraordinária de vivermos com base no negativo. É justamente por isso. É porque conforme a gente aprendeu, conforme o nosso sistema familiar, a gente foi crescendo assim. Então, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo aprender, eu não tenho entendimento. E estas coisas vão te influenciando na vida adulta. E ao invés de você usar o lado positivo, você começa a conviver com aquilo que é negativo. E entendendo os pilares, irmãos, da inteligência emocional, a inteligência emocional parte do pressuposto de reconhecer as emoções causadas pelo seu passado e saber lidar com cada evento do presente. Você entende aquilo, você precisa fazer uma autoanálise. Você precisa entender tudo aquilo que você viveu no seu passado. Como é que foi o sistema familiar? E buscar entender se as coisas que você viveu no seu passado estão te influenciando no seu presente. E elas não podem influenciar você no seu presente. Então, parte do pressuposto de você reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer as falhas, reconhecer as suas limitações, reconhecer, porventura, alguma ferida que foi aberta em você, você precisa reconhecer. Porque tem pessoas que mentem para si mesmo. Às vezes ela tem uma ferida causada por alguma pessoa, ela está dizendo assim: não, eu não tenho raiva dela não. Eu não tenho nada com aquela pessoa. Mas eu não quero saber dela, eu não quero falar com ela, eu não quero nem pensar nela. E as pessoas acham que pelo fato de não pensar, elas estão curadas, elas estão saradas. E não estão. Essas feridas estão te acompanhando em todo momento. E todas as decisões que você toma, o teu subconsciente lembra da ferida, mexe nela e coloca exatamente no seu presente para você tomar a decisão partindo do pressuposto da sua ferida. Quantos entendeu? Diga amém? Não está confuso não? Ela pega tudo aquilo que você viveu no passado e traz para o teu presente. E você acredita que tudo aquilo que você está fazendo é por consciência, e na verdade não é. O que está te dominando é a subconsciência. Aí quando você vai ver o resultado final, não está compatível com aquilo que você desejou. Aí o que você vai fazer? A negatividade vai predominar, você vai falar assim: poxa vida, eu faço tudo errado mesmo. Aí a pessoa vai dizer: poxa vida, eu faço tudo errado, eu não consigo fazer nada certo. Mas não é porque você não é inteligente, não é porque você não consegue fazer nada certo. Você consegue, você é inteligente, porém você está permitindo que estas coisas te dominem. Então é primordial nós aprendermos a reconhecer, isso são os pilares
parte desse princípio do reconhecimento. Até mesmo quando nós sentimos a necessidade de servir a Deus, de entregar a nossa vida para Deus. Não é partindo do princípio do reconhecimento, eu reconheço que eu necessito de Deus. Aí logo eu vou agir, entregando a minha vida para o Senhor, transformar. Amém? É a mesma coisa. Você precisa reconhecer as suas falhas. Você precisa reconhecer as suas limitações. Você precisa reconhecer as feridas abertas. Reconhecer a necessidade de transformação. Como hoje é um exemplo muito vivo disso. Como você reconheceu a necessidade de ser transformado? Não foi pelo simples fato de estar aqui? Outros compromissos poderiam ter surgido na sua vida. Você poderia estar na casa de alguém, você poderia estar num shopping, não sei, poderia estar em outro lugar, numa pizzaria, em família. Mas só pelo fato de estar aqui, é que você já reconheceu a necessidade de transformação. E eu em Cristo fico muito feliz por cada um de vocês. Porque, queridos, não sou eu que vou transformar a vida de vocês. É o conhecimento adquirido. É o conhecimento que transforma. A própria Bíblia está ilustrando isso. Ele está dizendo assim: adquira o conhecimento, porque quando você adquirir o conhecimento, você não vai perecer mais. Você não vai ser derrubado. Você vai estar firmado. Os ventos vão bater, os problemas vão surgir, as dificuldades vão vir, mas você estará na posição de resiliente, firme, concentrado para vencer todas as coisas, observando os detalhes, observando as portas abertas, observando as portas de escape. É a mesma coisa quando você está no cinema. Eu quero ilustrar aqui agora. Quando você está no cinema, misericórdia, mas enfim, é uma ilustração só. Aí acontece do cinema pegar fogo. Qual o entendimento que você tem que ter? Alguém pode responder, por gentileza? Fica à vontade, irmão, não tem medo não. Procurar saída de emergência. Isso é uma coisa simples. Mas quando a pessoa é emocional demais, ela vai depender de alguém para conduzir ela até a saída de emergência. Mas é algo que você já tem que ter na mente. Se você está num lugar que pegou fogo, a primeira coisa que você faz, se você puder salvar alguém, direcionar alguém, ter tempo para isso, você faz. Mas se não ter tempo, a primeira coisa que tem que estar, o sinalzinho de alerta que tem que estar na sua mente é a saída de emergência. Corre para lá. Quantos estão entendendo? Diga amém. É isso que nós precisamos aprender, a ter o conhecimento das coisas, a ter o entendimento das coisas. Porque quando os problemas vierem, quando os problemas vierem, eles vão conflitar com o seu conhecimento. E quando conflitar com o seu conhecimento, a tua mente que você está no controle, no consciente, você já vai pegar a solução e já vai direcionar para o seu problema. Aí você não vai precisar mais estar sofrendo. Ai meu Deus, ai, ó céus, ó vida. Você está entendendo? Você não vai mais precisar disso, porque você já focou. Eu tenho uma dificuldade, eu preciso vencer essa dificuldade. O que eu posso fazer? Qual ferramenta que eu posso utilizar? Então eu vou direcionar. Amém, queridos? Partindo para a próxima fase. Isso aqui é ótimo. Como eu disse anteriormente, eu quero enfatizar novamente. Não sou eu que irei transformar a sua vida. Não é as pessoas que irão transformar a sua vida. É você mesmo que vai permitir que isso aconteça. Ah, queridos, mas Deus transforma a minha vida. Disso eu tenho total entendimento.
Mas se você não quiser, nem Ele vai transformar. Quantos entendem isso? Diga amém. Se você não quiser, nem Ele vai transformar. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela está acondicionada com suas ações. Ela está acondicionada com suas ações. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o próprio Jesus deu o código, deu a chave. Aí o que você vai fazer? Você que está cansado, que está sobrecarregado, o que você vai fazer? Vai ficar sentado no seu lugar? Vai ficar parado? Não, ela está condicionada com as suas ações. Você ouviu Jesus dizer, aí você fala bem assim: poxa vida, eu estou cansado, eu preciso de algo para me aliviar, então eu vou até Jesus, eu quero entender o que Ele está dizendo. Então, se tem um conhecimento como esse, você vai dizer assim: opa, eu tenho uns problemas aí que eu preciso resolver, então eu vou procurar entender o que o pastor Rafael está dizendo, eu vou procurar entender o que o pastor Elionai prega, para que eu possa aplicar na minha vida, para que eu possa aplicar nas minhas dificuldades. Amém, querido? Então assim, só depende de você. E dependendo de você, nós precisamos estar compromissados com a nossa própria mudança. Isso é um compromisso que você tem que fazer consigo mesmo, única e exclusivamente. É um compromisso que você precisa fazer consigo mesmo. Você precisa estar compromissado consigo, para que as mudanças possam surgir, para que você esteja motivado, para que você possa, na hora de agir. Eu sei que pareceu redundante, mas é isso mesmo, é simples. Na hora de agir, você vai agir. Por quê? Porque você está motivado pelo conhecimento adquirido. Amém, queridos? Então, quando nós estamos motivados, quando nós estamos compromissados com a nossa mudança, nós não esperamos a mudança do outro. Eu quero trazer agora para um lado íntimo. Lá vem o pastor Rafael de novo, né? Com essa história do lado íntimo. Irmão, eu compreendo que tem muito casal aqui, porque eu já fiz muito isso. Já fiz muito. Para nós estarmos vivendo esse nível que nós estamos vivendo aqui, irmão, não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. A gente passou muito perrengue, não foi não, meu amor? Foi muito suor, muito perrengue. E eu sempre fui aquele cara turrão. Eu sempre fui aquele camarada que não gostava que ninguém me questionasse. Eu era daquele tipo que eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Falou comigo, eu pá. Falou, pá. Mas eu busquei entender que a minha vida com a minha esposa não seria aquilo que eu desejava se eu continuasse desta forma. Então eu me comprometi com a minha mudança. E me comprometendo com a minha mudança, obviamente que os meus comportamentos mudaram. O meu pensamento mudou. Então eu não posso jamais, em hipótese alguma, esperar que a minha esposa mude para que eu mude. Isso é uma justificativa banal, é uma justificativa vazia, porque você não tem intenção nenhuma de mudar, você está mentindo para você mesmo. Você não tem intenção nenhuma de mudar. Eu quero conflitar com você mesmo, irmão. E eu peço em Cristo que você não fique com raiva de mim. Não fique com raiva de mim. Você não tem intenção nenhuma de mudar. Aí quando a gente diz assim, deixa que ele venha até a mim. Deixa que ele venha até a mim me pedir desculpa, me pedir perdão. Mas enquanto ele não vem, você está se remoendo, você está se destruindo. Autodestrutivo. Porque se você quer ter uma vida melhor, querido, você precisa reconhecer o compromisso que você precisa ter da mudança.
Tem muita coisa nesse meio do caminho que... Tem muita coisa no meio desse caminho que, como eu estava compromissado com a minha mudança, minha esposa falava algo para mim que parecia que aqui, sabe aquele Super Saiyajin nível 5? Alguém já assistiu o Super Saiyajin aqui, nível 5? Que acende aquele fogo ao redor assim e fica aquela brasa acesa. A minha esposa falava comigo: meu irmão do céu, os meus olhos ferviam, a minha cabeça fervia, ela coçava. E eu falei assim: não vou responder, porque eu estou compromissado com a minha mudança. Eu não vou responder à altura. Eu vou sair daqui, vou esfriar a minha cabeça. Você está entendendo o equilíbrio da emoção? Eu precisava aprender a ter equilíbrio das minhas emoções, e eu não tinha. Porque eu queria levantar para 10, irmão. Eu estou me usando como exemplo e não tenho vergonha disso. Eu queria erguer para 10. E aquilo fervia dentro de mim. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Pai, me ajuda. E eu saía dali e ia para o quarto. Eu falava: você, mulher, não fala comigo, em nome de Jesus. Não fala comigo. E eu vou aqui para o quarto e falei: Senhor, eu preciso ter esse equilíbrio, Pai. Eu preciso responder para ela, mas eu não posso responder com raiva. Eu não posso responder da forma que eu estou, porque senão eu não vou chegar ao lugar que eu desejo com a minha esposa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vocês estão entendendo? Não é fácil, eu não estou trazendo algo simples, fácil aqui para vocês. Não é fácil, queridos. Mas quando você está comprometido a mudar, você muda. Mas quando você não está comprometido com a mudança, você sabe o que você faz? Você busca todas as justificativas possíveis para lançar na hora da desavença. Porque você não está nem aí para mudar. E eu quero conflitar mesmo. Mas quando você deseja mudar, aí o Espírito Santo de Deus está lá. Eita maravilha, é agora que eu vou agir. Porque eu me comprometi. E eu não esperei a mudança da minha esposa para eu mudar. Eu não espero nada dela. Eu não ponho expectativa sobre ela. Nesse momento, não. Eu simplesmente mudo. Aí, muitas coisas você vai observar, irmãos. Que muitas coisas no teu amigo, na tua esposa, no teu esposo, nos teus filhos, vão mudar, porque eles vão se sentir envergonhados com a sua mudança. Quando muitas vezes alguém falar comigo, com você, esbravejando, você mantenha a calma, mantenha a paz. Porque você não quer suscitar mais ainda a ira na pessoa. Então você se acalma. Espera outro momento para reivindicar os seus direitos. Porque eu sei que todos têm direitos. Mas nós esperamos o momento certo para reivindicar os nossos direitos. Amém, querido? No conflito, isso aqui é interessante. No conflito a dois, a culpa nunca é de um só. Nunca é do só. A culpa é, guarde isso, anote isso para você. Se você tiver a possibilidade de anotar, anote. Nunca é. Nunca é. Você tem parcela de culpa. Ah, mãe, mas eu não fiz nada. Ela simplesmente levantou e falou comigo, esbravejou. Eu não entendi absolutamente nada. Não vai por aí não, porque você também tem culpa. Você sabe por que você tem culpa? Aqui, ó. Preste bem atenção nisso. Existe sempre uma palavra lançada que inconscientemente os acompanha. Existe sempre uma palavra que foi lançada por você, que sempre vai acompanhar vocês. Sempre. Aqui está a importância da ressignificação. É por isso que parte do princípio de reconhecer. A ressignificação, a ferramenta ressignificar ajuda muito nesse momento.
Porque há sempre uma palavra lançada que inconscientemente os acompanha. E não adianta tentar resgatar, porque ela já se mudou. É por isso que muitas vezes, irmão, trazendo para o ambiente familiar, trazendo para o lado mais íntimo, é por isso que muitas vezes a sua esposa se levanta e esbraveja com você, você não entendeu absolutamente nada. É por isso que muitas vezes seu esposo se levanta, fala bravo com você, você não entendeu, você vai dizer assim, mas eu não fiz nada. E quando você vai tentar perguntar para ela ou para ele, dizer assim, me explica o que eu fiz, ele vai dizer assim, eu não quero saber de nada não. Sabe por quê? Porque ele não sabe explicar. Ele não vai saber explicar. E sabe por que ele não vai explicar? Porque ele está sendo dominado por uma palavra lançada inconscientemente por você, que já se mudou, aí misturou tudo, irmão. Só que na mente dele está fervendo aquele negócio, que nem ele sabe o que é. Não é coisa maluca? Não é coisa doida? Mas é assim que funciona. A mente da gente, a mente do ser humano é complexa. Só que quando a gente tem o conhecimento, quando a gente adquire esse conhecimento, a gente tira tudo que está aqui atrás, no reptiliano, e coloca tudo aqui na frente. Aí você começa a agir conscientemente. Aí quando a pessoa levanta e fala bravo com você, você fala assim, não, deixa ele, daqui a pouco ele se acalma, a gente vai conversar e nós vamos entender o que houve. Você está entendendo? Olha o emocional, bem equilibrado. Isso não é nenhuma vergonha, você esperar o outro se acalmar, querido. Já fere o ego, né? A pessoa acha que, poxa vida, ele fez isso comigo, logo comigo. Aí eu pergunto para você, quem é você? Sem Deus e sem a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer o seguinte: cuidado com sua língua. Cuidado com o que você fala. Porque talvez aquilo que você disse não vai fazer efeito naquele momento, mas ele vai ficar no inconsciente e vai se mutar com as outras coisas, aí você vai ver o resultado depois. E a Bíblia nos ensina a ter um cuidado com a língua, porque a palavra ela tem poder, querido. A palavra ela tem poder. É por isso que quando você está desequilibrado, aí você vai falar alguma coisa, aí quando você se tranquiliza depois, você se arrependeu do que você disse, mas aí não adiantou mais. Aí você vai tentar resgatar aquilo que você disse, meu filho, isso aí já se perdeu no meio daqueles fios tudo emaranhado, tudo embolado, e você não encontra mais. Aí entra o trabalho do terapeuta. Aí está lá o irmão ou a pessoa em si, lá no meu consultório, para procurar entender o que está acontecendo consigo. Aí a gente vai fazer um trabalho de ressignificação, para a gente poder entender todas as causas e motivos, para a gente poder chegar ao denominador comum. Então cuidado. A língua tem um grande poder. Com a língua podemos abençoar ou amaldiçoar, encorajar ou deixar abaixo e até salvar ou matar. Por isso é importante aprender a controlar a língua. Quem não controla a língua tem muitos problemas. Você que não sabe controlar a língua, você que fala demais, dá conta, uai, tem muitos problemas. E se não ter, vai encontrar muitos problemas. E nós precisamos usar as palavras, conforme nós aprendemos que a palavra tem poder, nós precisamos usar de forma positiva e não negativa, para que as palavras contribuam para o nosso crescimento. Porque todo mundo deseja crescer, mas ninguém está preparado para fazer o que é necessário fazer para poder crescer. Todo mundo quer estar num cargo de gerência, todo mundo quer ser patrão, mas ninguém está disposto a estudar de forma técnica para aprender a lidar com aquela situação. Como quer chegar lá?
se a gente não consegue nem usar as palavras que têm poder ao nosso favor? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então cuidado. É por isso que entra agora a ressignificação. A ressignificação é importante, porque nós precisamos fazer uma varredura. Nós precisamos varrer, nós precisamos encontrar todos os pontos negativos que ficou no cérebro armazenado, para limparmos tudo isso, resetarmos tudo isso, para que a pessoa possa conviver, começar a viver melhor, a conviver melhor com as pessoas. O que é ressignificar, queridos? Aqui, ó. Vocês estabelecem a comunicação com a parte, determina suas intenções positivas, ou seja, quando você está conversando com alguém, discutindo com alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é determinar as suas intenções. Aonde você quer chegar com esse assunto? Aonde você quer chegar com essa conversa? Você precisa determinar as suas intenções positivas. Você está entendendo? Para que a conversa se torne uma conversa saudável. Para que ninguém se sinta agredido ou ferido por aquilo que você vai dizer. Estão entendendo? Para que você não se sinta ferido, agredido por uma coisa simples que a outra vai dizer. Com cuidado da palavra. Cuidado com a língua. Cuidado com a palavra. Então você não se sente agredido. Então você identifica e diz para ele, você está entendendo? Qual é a sua intenção positiva em relação ao assunto, determinando essa intenção, e depois cria 3 comportamentos alternativos para satisfazer a mesma intenção. Que comportamento é esse, amor? Vem aqui. Ou amigo, ou filho, vem aqui, senta aqui comigo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se necessário for, diz assim, talvez vai parecer complicado, talvez vai parecer que o pai está brigando, né? Mas o pai não está brigando, filho. O pai quer te dar uma instrução. É assim que eu faço com meu filho lá em casa. Porque como eu tenho esse jeito enérgico, eu sou muito categórico na hora que eu falo. Aí meu filho olha assim para mim, aí eu tenho que dizer para ele. Agora eu não preciso dizer mais porque ele já aprendeu. Antes ele dizia assim, pai, mas o senhor está brigando comigo? Eu falo, não, filho, eu não estou brigando, eu estou te instruindo. Eu já baixo um pouco o nível da voz, eu falo, não, filho, eu estou te instruindo, eu estou programando você. Teve um dia que meu filho falou bem assim, cuidado, irmão, eu vou trazer isso como exemplo, porque o teu filho, tudo bem que a amizade entre vocês, ela tem que estar bem construída, mas isso não pode estar confuso na cabeça do teu filho. Porque o teu filho não pode achar que é teu amiguinho demais. Não, o teu filho não é teu amiguinho. Você tem uma responsabilidade sobre a vida dele. E teve um dia que a gente estava conversando, eu e meu filho. Na verdade, assim, eu estava dando uma bronca nele, pelo que ele aprontou. Aí ele falou assim, mas pai, porque ele ouviu uma conversa de que pai e filho tem que ser amigo. E eu não posso ser amigo do meu filho a ponto de me inibir de instruí-lo, de educá-lo. Eu não posso. Aí ele falou assim, pai, mas nós não somos amigos, o senhor tem que ser o meu amigo. O senhor tem que ser o meu amigo. Eu falei assim, filho, eu sou seu amigo, mas por enquanto, isso não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é de ser o seu programador. Aí muitos pode estar espantado, mas como assim programador? Você não tem que ser pai? Não, pai eu já sou. Eu já sou pai dos meus filhos. Biologicamente, intencionalmente, eu já sou pai dos meus filhos. A minha preocupação agora é de ser o melhor programador que ele tem. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Quem é a pessoa que ensina os filhos? Não são os pais. E eu preciso instruí-los, ensiná-los da melhor forma possível. Mas para isso eu tenho que estar equilibrado, para isso eu tenho que estar conscientemente dominando a situação. Quantos estão entendendo a importância de se ter uma inteligência emocional aqui? Diga amém. Está cansativo aí, irmão? Está querendo ir embora? Para que eu perguntei, né? Brincadeira, queridos, mas nós já vamos... Hã?
Não entendi, pastor. Amém, amém. Mas já estamos terminando. Deixa eu dar uma corridinha aqui, dar uma acelerada. Então nós precisamos ressignificar. Vocês estabelecem a comunicação com a parte, determina suas intenções positivas, depois cria comportamentos alternativos para satisfazer a mesma intenção. Ou seja, todo mundo sai satisfeito ali. Quando você conversar, todo mundo vai estar entendido do assunto abordado, aí você vai estar de mão dada com ele e vai sair ali alegre e feliz. Amém, queridos? E para isso, você precisa antes colocar numa balança. Para que você tenha esse equilíbrio na hora de conversar com seu cônjuge, com seu esposo, com sua esposa, com seu amigo, com seus filhos, seja lá com quem for, você precisa colocar primeiro na balança as suas intenções. Primeiro colocar na balança aquilo que você quer. Precisa colocar na balança o seu desejo, o seu momento atual e o seu desejo, o seu lugar desejado. Colocar na balança quem é você e aonde você quer chegar. Isso precisa estar bem claro. Aí todos falam assim: eu quero uma mudança de vida, eu quero uma transformação de vida, eu quero que a minha vida seja transformada. Aí eu te pergunto: quem é você? A primeira pergunta que eu vou dizer: quem é você? Quem você se considera ser? Depois da resposta, eu vou te perguntar: e aonde você quer chegar? Porque não é 2 pesos e 2 medidas, isso tem que estar bem equilibrado, isso tem que estar bem balanceado. Primeiro você coloca isso na balança. E nesse longo do caminho, do atual para desejado, existe um abismo. As pessoas dizem assim, ó, isso é muito interessante. Aqui está o lugar atual, e aqui está o seu desejado. E as pessoas acham que para você sair do atual e chegar no desejado, é uma linha reta. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas deixa eu corrigir isso. Do seu lugar atual para o seu lugar desejado, tem um abismo. É um abismo. É por isso que muitas pessoas não conseguem chegar. Porque, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou aqui, estou na beira. Se eu der mais um próximo passo, o que vai acontecer? Não entendi, não ouvi. O que vai acontecer? Vou cair. E é isso que as pessoas se enganam. Porque enquanto ela está no lugar atual, está no seu lugar atual, e quer chegar no seu lugar desejado, elas acham que é uma linha reta e começam a andar, sem se programar, sem entender, sem projetar, sem calcular. Aí, ó, cai lá embaixo. E para sair daquele lugar, se torna um pouquinho mais difícil. E para a gente entender que do atual para o desejado tem um abismo. E nesse abismo é você que vai criar pontes. Construir pontes com conhecimento, com o estudo, com a paciência. Aí você cria pontes para chegar no seu lugar desejado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você cria pontes. Então existe um abismo, onde você, na versão responsável, vai criar pontes para alcançar o que você deseja. E uma das coisas que você precisa fazer urgentemente é se desconectar com o seu passado. Porque o seu passado não pode influenciar o seu presente. Porque, como eu disse anteriormente, ontem eu disse, que tudo aquilo que você viveu no seu passado te trouxeram até aqui. Agora você vai criar novas experiências de vida para te conduzir ao seu futuro, para construir o seu futuro. Então, obviamente, emergencialmente, logo você precisa se desconectar com o seu. Viver no presente com o seu passado gera bloqueios. Quando você traz o seu passado e começa a conviver com ele no seu presente, isso gera bloqueios. Bloqueios emocionais, bloqueios criativos, bloqueios de aprendizado. É por isso que muitas vezes você vai dizer assim: poxa, eu não consigo fazer nada para eu sair dessa situação. Eu não consigo criar nada, eu não consigo pensar em nada. Você está tendo um bloqueio criativo. Eu não consigo aprender nada. As pessoas estão falando comigo. Eu estou lá na escola, eu estou lá na faculdade, eu estou lá na universidade. As pessoas estão falando comigo, mas eu não estou compreendendo o que elas estão dizendo. Você está tendo bloqueio de aprendizado. Tudo isso porque o teu passado
O sistema que você viveu antes do teu passado está te influenciando no teu presente. Estão entendendo isso, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Vocês aí em cima estão entendendo? O teu passado não pode te influenciar. Jamais, jamais. Você acredita estar vivendo, queridos. Você acredita estar vivendo o presente, mas na verdade você está sendo totalmente influenciado pelo seu passado. Eu vou correr aqui. Mas não percebe que está vivendo um loop contínuo entre o passado e o presente. Você está vivendo só o loop, está vivendo em círculo. E por isso que muitas vezes você está vendo aquilo acontecer, mas está dizendo assim, eu não consigo sair disso. Porque você está num loop contínuo entre o teu passado e o teu presente. Você está vivendo em círculo, você não consegue sair daquele lugar. E o problema de se viver no loop contínuo é que todo o conflito do seu subconsciente te leva ao passado, resgata algumas frustrações para se unir com um novo conflito, potencializando algo simples. Você passa a acreditar que está vivendo um problemão, sendo que na verdade é completamente diferente. É completamente diferente. O livro de 1 Coríntios capítulo 10, Deus está dizendo que Ele não dá aprovação o qual nós não possamos suportar. Eu não quero me aprofundar na questão do versículo. Deus está dizendo claramente, Ele não dá aprovação o qual nós não possamos suportar. Toda aprovação que nós passamos, ela é humana, ela é terrena, e a Bíblia nos ensina isso. E o que pode muitas vezes contribuir, além do que você viveu no passado, o que pode contribuir essas coisas? O que pode contribuir é o cansaço do trabalho, é a vida rotineira, são suas rotinas, isso pode contribuir. A sua vida financeira pode contribuir muito para isso, porque além de você estar vivendo no loop contínuo, cansado do passado, estas coisas ainda podem influenciar cada vez mais. Filhos, quando são criados na total independência dos pais, como se nós estivéssemos criando para nós mesmos, e isso é uma falha, queridos. Os filhos nós não criamos para nós mesmos, os filhos nós criamos para o mundo, só que com uma sutil diferença, nós criamos os filhos para o mundo com um legado, nós precisamos sermos responsáveis de criarmos os nossos filhos com um legado. Eles precisam ter um legado, eles precisam deixar uma marca no mundo, eles precisam viver a sua história saudável, amém? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Salmos 127, 4, que os nossos filhos são como flechas, são como aljavas. As flechas, o que você faz com a flecha? Você direciona o alvo, aí você atira. Então você pega os seus filhos e direciona ao alvo certo. Amém, queridos? Vamos continuar. Crenças limitantes, irmãos. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Nós já estamos finalizando, só me dá mais um minutinho. Crenças limitantes. A crença limitante pode atrapalhar você a alcançar os seus objetivos e propósitos, permitindo o domínio negativo em tudo que você pensa e em tudo que você faz. Isso é crença limitante. As crenças são iguais aos ímãs. Se você crê em algo, ele pode até se tornar realidade. As crenças são representadas por todas as ideias que você viveu, ouviu e concluiu e acabaram se tornando verdade absoluta na sua vida. As crenças são como ímãs. Você crê em uma verdade e ela se torna real. Você crê que a vida é difícil e ela se torna difícil. O próprio Jesus, usando como base a crença, nos faz acreditar nessas coisas. Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, então se nós crermos, nós tiramos ela do invisível para o visível. Nós tornamos do irreal para o real. Nós trazemos para a realidade da nossa vida. Então as crenças limitantes, elas influenciam exatamente assim. Se você usar as suas crenças limitantes, se você não perceber que você está usando tudo que você viveu de forma negativa, é de forma negativa que você vai viver. Mas se você transformar todas estas coisas e começar a viver com base no positivo, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Não permita que a negatividade viva com você. Não permita que você seja influenciado pelas coisas negativas. Elas estão aí ao redor do mundo. Mas você não pode se permitir ser influenciado por isso. Porque você não nasceu para ser influenciado. Você nasceu para influenciar. Amém, irmãos? Então as crenças limitantes são representadas por tudo aquilo que o indivíduo ouviu dos pais,
Observa o seu sistema familiar. Frases como: você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser ninguém na vida, tem que seguir o exemplo do não, você é burro. Fica registrada isso por toda a vida. Isso você convive como uma crença limitante. Tudo isso que, se porventura alguém aqui ouviu, como eu ouvi muitas vezes, eu convivi com isso muitos anos, irmãos, muitos anos. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, porque eu era travado, eu era bloqueado por estas coisas. Mas depois que eu comecei a ter o conhecimento disso, eu me permiti e me comprometi com as minhas mudanças para que a minha vida fosse transformada. E você precisa se comprometer com isso, porque aí assim a sua casa vai mudar, os seus filhos vão mudar, a sua vida pessoal vai mudar, a sua vida matrimonial vai mudar, tudo vai mudar, no teu trabalho vai mudar, tudo muda, porque o seu comportamento muda. Amém, queridos? Então não deixe mais as crenças sociais te atrapalhar. Não deixa mais as crenças hereditárias que se tornaram limitantes na sua vida te atrapalhar. Porque só assim você vai alcançar aquilo que você deseja. Só assim você vai conquistar aquilo que você deseja. Amém, queridos? Se coloque de pé, por gentileza. Queridos, repita comigo: eu não aceito mais bloqueios. Mais uma vez, eu não aceito mais bloqueios. Querido, algo novo, tá? Amém. A partir desse momento que você diz que você não aceita mais bloqueios, a sua mente está entendendo agora que nenhum bloqueio pode chegar a ela. Você neutralizou todo tipo de bloqueio. Amém, queridos? Feche os seus olhos agora neste momento. Nós vamos fazer uma oração trazendo a presença do Senhor neste momento. A presença do Espírito Santo de Deus já está aqui neste lugar. Mas nós vamos orar para que o Senhor possa realmente invadir as nossas vidas, porque Ele tem liberdade para isso. E a sua vida nesta noite vai mudar, porque você deu um comando ao seu cérebro. Você disse que não aceita mais bloqueio. Você neutralizou todo bloqueio que porventura você viveu até agora. Tudo aquilo que o teu passado estava te influenciando, quando você deu um comando para o teu cérebro dizendo: não aceito mais bloqueios, ele tomou um comando agora. O teu corpo está sendo governado agora pelo teu cérebro, pelo teu consciente. E com a ajuda agora do Espírito Santo de Deus, a sua vida vai ser transformada. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Não abra os seus olhos. Não importa o que está acontecendo aqui. Eu não quero que você abra os seus olhos. Feche os seus olhos. Respira agora fundo. Respira fundo agora, sem medo. Nós estamos aqui numa liberdade. O Espírito Santo de Deus nos dá liberdade nesse momento. Eu quero que você respire agora bem fundo. Quando você respira, você dá um comando a uma parte do cérebro e traz um refrigério, traz um alívio, traz um conforto, porque o teu cérebro entende que quando você respira fundo, o teu corpo precisa se aliviar, o teu cérebro precisa refrigerar. Isso é cientificamente comprovado. Então respira fundo, respira, quantas vezes você precisar, respire fundo, respire fundo. E eu quero agora que você volte a todos os acontecimentos do passado. Eu quero que você volte. Se alguém te feriu, se você foi influenciado de forma negativa pelos seus pais, ou por alguém, ou por algum programador, pelo seu professor, por alguém, seja ela quem for, eu quero que você lembre dela agora, eu quero que você pense nela agora. E agora que você pensou, eu quero que você fale com Deus agora nesse momento. Eu quero que você fale com Deus dizendo: Deus, tira de mim toda dor. Fale com Ele agora. Agora é a hora de você conversar com Ele de forma íntima. Diga para Ele: Senhor, arranque de mim agora toda a dor. Tira a dor destas lembranças.
tira a dor, porque as lembranças vão surgir, você vai lembrar destas coisas, mas o segredo é que você não vai lembrar mais com dor, porque a dor será retirada, a dor da lembrança será retirada neste momento. Então peça agora de uma forma muito íntima para Deus, dizendo: Senhor, arranque toda a dor destas lembranças, toda dor que esta lembrança me causa, arranque agora neste momento. Queridos, continue com os seus olhos fechados. Não se distraia com as coisas que estão acontecendo aqui neste momento. Não se distraia comigo, não se distraia com os músicos. Entre agora num lugar de intimidade com Deus agora, e peça ao Senhor para tirar toda a dor que a lembrança te causa. Oh Jesus, aleluia, aleluia. Os teus filhos agora, Senhor, clama a Ti, Pai. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Ative a sua força agora neste momento. Descruze os braços, levante o teu ombro, descruze os braços. Solta agora um pouquinho da sua esposa, solta agora do seu marido, da sua esposa. Solte agora, solte os braços. Respira bem fundo. Agora coloca o ombro para cima como posição de governo. Estenda os seus ombros, porque você nasceu para governar, queridos. Você não nasceu para ser dominados por estas coisas do mundo, por estas coisas negativas. Solte os braços agora. Se coloque numa posição de governo agora. Dá um comando para o teu cérebro: agora eu governo a minha vida. Isso não é egoísmo não, querido, não fique preocupado. Nós sabemos que quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus. Mas para o Senhor nos governar, nós precisamos também entender que nós precisamos entregar a Ele. E se nós não entendermos a nossa própria vida, se nós não dominarmos a nossa vida, o que nós vamos entregar ao Senhor? Nós não vamos entregar absolutamente nada. Então agora se coloque numa posição de governo. Levante os teus olhos. Ative a força agora que há dentro de você. Ative o leão agora que há dentro de você. O leão de Judá agora que está dentro de você, rugindo, dizendo para você que você é capaz sim, dizendo para você que você é inteligente sim, que você pode sim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Substitua agora a história de dor na sua cabeça. Substitua agora todas as lembranças de dor da sua cabeça por uma lembrança que te traz felicidade, que te traz conforto. Lembre agora daquilo que te traz felicidade. Lembre agora, pense agora naquilo que te traz conforto, naquilo que te deixa feliz. Lembre agora disso. Agora respira mais uma vez, respira. Ative agora. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós te convidamos, Tu és o nosso convidado primordial aqui neste momento. Tu és o nosso anfitrião aqui neste momento. Respire fundo, respire fundo. Se acalme agora. Agora se acalme. Agora eu vou te pedir uma coisa. Libere o perdão agora. Libere o perdão para quem você precisar perdoar. Aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te feriu, labrandara subiando e guiamanto, labazu, aleluia. Aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que tanto te feriu, que tanto te machucou, lembre dela agora. E agora, neste exato momento, libere o perdão para ela. Libere para quem precisar agora. Libere o perdão em nome de Jesus. Porque quando você estiver liberando o perdão para ela, você nesse momento vai estar se desconectando desta pessoa. Você está permitindo essa pessoa prosperar. Você está se permitindo prosperar agora. Então libere o perdão, aleluia. Não carregue mais essa pessoa nos teus ombros. Oh, aleluia. Libere agora o perdão para o seu marido. Libere agora o perdão para a sua esposa. Libere agora o perdão para quem precisar neste momento. Libere em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Agora eu quero que você diga em voz alta: